Que alegria podermos estarmos mais uma manhã juntos, não é? E sempre nós queremos glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor por esse privilégio, essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos e ao mesmo tempo podemos chegar bem pertinho de você, aonde você estiver, quer seja pela TV a cabo, quer seja através da internet, através do seu computador, seu smartphone, o aplicativo do Lagoinha, não é mesmo? Da Lagoinha.com. Então, é um privilégio da mesma forma a gente poder estar juntos, não é? E nós, assim, já desde o início, nós queremos colocar o nosso canal de comunicação, né, para você através do 3209-3301. Ali você vai optar, então, pela fazer a sua opção, né, opção número 1. Então, você vai gravar a sua participação, a sua pergunta, que para nós é um privilégio muito grande. E pela graça e dependência do Senhor, nós queremos responder a sua pergunta ou mesmo falarmos aqui a sua participação. E para mim também sempre é um privilégio ter o pastor Rogerinho, sim, senhor, o Alzeir Rogério, né? E o Aldemar Guerra. Esse é o... Estamos aí, né? Tá certo. E aí, pastor, nós vamos falar hoje sobre qual tema? Hoje nós vamos falar sobre a anatomia da aceitação. Que está no texto Juízes 6,15, tá, que fala sobre Gideão, fala assim: e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então nós temos aqui, quem teria escolhido Gideão como líder? Certamente não Gideão, nem ele mesmo se via como líder. Ele não se enxergava como líder. Mas apesar de suas dúvidas, Deus o usou. O povo se juntou em volta dele e ele conduziu Israel para a vitória mais assimétrica em toda a história do povo. Gideão passou de um discreto membro de uma família pequena a líder das tribos do norte. Como líder, seu crescimento percorreu vários estágios. Incrível, né? Não é? Então o próprio texto aqui diz, né? Ele mesmo fala, né? Só dar uma relembrada, ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família, colocou duas coisas, a família dele é pobre e eu, o menor da casa do meu pai. Quer dizer, colocou a família abaixo e ele mais abaixo. Mais abaixo ainda. Né? Ele desceu aí 2 graus. Só numa sintonia só, né? Deus escolheu usar esse cara, esse né? homem. Então foi muito usado por Deus, né? E a gente falou no programa anterior, né? Sim. Que mesmo ele se sentindo tão pequeno, né? Deus ainda não permitiu que uma multidão estivesse junto dele. Com certeza. Né? Então, como nós falamos ontem, a situação, né, completamente adversa nesse sentido. Porque ele pequeno, se vendo menor, e consegue ajuntar um grupo enorme de pessoas, mais de 30 mil pessoas. Interessante, desculpa te cortar, mas é esse o sentimento, muitas vezes, como qualquer um de nós, né? Ou seja, se sente ameaçado, se sente inferiorizado, se sente amedrontado diante das circunstâncias. Você poder agregar pessoas para que você possa se sentir fortalecido, encorajado. Não, mas eu não estou sozinho, né? Eu tenho 30 mil. Confiante nos outros, né? Exatamente. Aí Deus vem, então tá bom, deixa eu tratar de você. Tirar um bocado aí. Vamos tirar um bocado aí. Aí 20 mil vão embora, decidem ir embora. Uau. E outros 10 o Senhor manda embora. Então, aí fica Gideão e os seus 300, né? Uau. Então é algo assim interessante quando a gente olha nesse contexto e vê essa situação. E a pergunta, logo de cara, né? Quem escolheria Gideão como líder? Hoje, aos nossos olhos... É o louco que faria isso. Se Gideão, com essa autoestima toda, estivesse numa fila para arranjar emprego de executivo, ele provavelmente seria o segundo depois de ninguém. Seria mesmo. Verdade. Ele não, você já pode sair da fila, nem teste você vai fazer não, porque já... Nossa, é desafiante. Hein?
Você mesmo deu pau no você. Exatamente. Você mesmo. Como é que é aquela historinha que você conta? Quer dizer, o corredor, quer dizer, ele é tão... Ele se despreza tanto, ele acha tão inferior que o quê? Ele correu sozinho e tirou em segundo lugar. Aí, viu? Se você está se vendo assim, você acha que na corrida, só tá você correndo ainda vai chegar em segundo, essa palavra para você, viu? E, na realidade é para todos nós, né? Literalmente o segundo depois de ninguém, né? Depois de ninguém, com certeza. Uau, que coisa. Nós temos aqui, né, começou em casa, questão de caráter. Gideão começou com 10 servos de sua casa, dando prova aos que estão próximos. Com a ajuda deles, destruiu o altar de Baal, construiu um altar para Deus e ofereceu o sacrifício exigido por ele. Ele começou no seu próprio lar, né, já pegou 10 ali, já foi, né, para resolver aquela questão, né? Então nós vemos aqui uma questão de caráter. Ele realmente entendeu, né, ali o que Deus queria, que era destruir os altares ali, que foi levantado, já destruir para poder atuar depois, né, aquilo que Deus queria colocar. Eu vejo aí também no ângulo espiritual. Tem coisas que têm que ser realmente removidas para depois Deus começar a trabalhar. Sim. Não é? Primeiro Deus não, vai lá, derruba todos os altares, né? Porque Baal não vai mandar, tem mais autonomia nenhuma, não é? E daí nós vamos partir para o sobrenatural, que foi a questão dos 300 lá, que foi o sobrenatural, que nós até comentamos, que foi a tigelinha lá e a tocha de fogo, né? Foi outra coisa que... o vaso. Né? Realmente, então, a gente vê o quê? Que, primeira coisa, tirar o que é empecilho, o que está atrapalhando, tirar e partir realmente para o milagre. Você tocou numa questão, Guerra, que é a questão do espiritual. E esse contexto, ele é literalmente um contexto espiritual. Né? Depois de todo o processo do convencimento de Gideão, porque ele passou por esse processo. Com certeza. Né? Então pôs algodão para ficar seco, depois pôs algodão para ficar molhado. Ele né? Teve que oferecer o holocausto ao Senhor. Então, esse processo de Deus convencendo Gideão de que realmente Deus era Deus, que quem falava com ele era Deus e que era Deus que o estava colocando nessa situação. Agora, ele tem que realmente tomar uma posição, e essa posição, ela é uma posição espiritual. Porque ele não só tinha que derrubar o altar de Baal, que era um ídolo, mas levantar um altar ao Senhor e colocar nesse altar um sacrifício que o Senhor recebesse. Aí vem a questão mais importante que eu acho dentro desse contexto. Por onde eu começo? Essa é uma situação que eu preciso começar pela minha própria casa. Foi o que ele fez aqui. Exatamente. Começou na própria Começar casa. pela própria casa. Então, ele mesmo, e a gente poderia até, né, como a gente já citou no programa anterior, isso demonstra até um pouquinho, né, e confirma a baixa autoestima dele, porque ele não quis fazer sozinho e ainda fez à noite para ninguém ver. Ainda tem né? mais essa. Mas ele fez com aqueles que estavam na sua própria casa e derrubou o altar que o pai dele tinha levantado. Foi. Então, era uma situação totalmente dentro do contexto familiar, da estrutura familiar. Então, meu pai levantou o altar, então agora eu vou lá e derrubo esse altar. E com quem que eu derrubo esse altar? Com aqueles que são meus servos, com aqueles que estão dentro da minha casa, com aqueles que comem junto comigo, que trabalham junto comigo, que vivem junto comigo. E aí tá. Se eu não começo uma mudança a nível espiritual, primeiro em mim, né, que tem todo o tratamento que a gente não pode negligenciar. E ele, com essa baixa estima toda, ainda motivou esses 10 que eu acho que também não tinha nem cabeça, nem pensamento dentro disso, né? Com certeza ele conseguiu, mesmo com a baixa estima, ele conseguiu levar 10 com ele e motivar a quebrar uma coisa que o pai fez,
e outra, e construir um altar ao Senhor, né? Sim. Então, assim, foi muito, eu acho que aí valeu muito a que a gente vê aqui. Baixa esse time tudo, mas ele tinha um caráter. Sim. Não é? Pois Ele era um cara de caráter. Mas eu né? fico pensando assim, se Gideão era essa realidade, né? E se ele era uma pessoa que tinha essa baixa autoestima, então o povo todo tinha uma baixa autoestima também. Sim. Para poder estabelecer, colocar sobre ele a confiança, né, da sua vida, do povo de Israel. Então, conseguiu agregar 30 mil, tá ok, eu entendo que ele tinha essa questão da lealdade, da fidelidade, né, essa questão toda, mas para eleger um homem como esse, né, será que as pessoas olhavam para ele e viam nele uma pessoa de fibra, alguém assim determinada para levar Israel a uma vitória? Eu fico pensando nesse aspecto assim, né? Porque como que as pessoas viam? Uma coisa é como eu me vejo, né? Outra coisa é como que Deus me vê, e a terceira é como que as pessoas me veem. Eu olho para as pessoas e as pessoas me veem. Então eu fico pensando, lendo esse texto, fico pensando como que as pessoas viam Gideão para elegê-lo como um líder, para elegê-lo como, colocá-lo como assim, você vai nos guiar. Eu acho que parte dessa resposta já vai estar naquele processo onde ele pergunta: aqueles que têm medo e aqueles que não têm confiança podem voltar para suas casas. 20 e aí, mil? 20 mil, 2/3 do povo foi embora. Pois é. Então, 2/3 do povo não via nem neles mesmos capacidade para lutar contra o inimigo e nem via em Gideão uma liderança capaz de conduzi-los à vitória. Por isso eles voltaram. Porque mesmo quando eu não vejo que eu sou capaz, mas eu estou acreditando naquele que se coloca como líder, eu vou pela palavra do líder. Com certeza. E se esses 20 mil, se esses 2/3 voltaram para trás, então, gente, 2/3 é mais de 60%, é 66,6%. Então, esse foi o povo que resolveu virar as costas para trás. Matemático, 66,6, hein? Ponto 6. Dá uma dízima, Só faltou né? ponto .com, né? Dá uma dízima, é a periódica. É muito, viu? Oh, Jesus. Mas aí, Rogério, eu vejo a visão do povo com relação a Gideão em 2 momentos. Antes de Gideão estar convencido por Deus. Certo. E aí, quando ele é convencido por Deus de que ele era aquela pessoa, e aí então ele junta um grupo, e que são os da sua casa, porque eram aqueles que acreditavam nele, né? Aqueles que talvez tivessem até vivenciado a experiência dele, os temores dele, né? Alguns que eram os que estavam próximos. Com certeza, né? são então, próximos. Aí ele vai fazer uma coisa que já projeta Gideão para além da sua casa, mas para a sua própria cidade, que é o que a gente vai ver logo em seguida que vai acontecer. Então, primeiro, a questão, né, do caráter, no sentido de mobilizar os da sua própria casa, de se estabelecer como aquele que está pronto para derrubar os altares de Baal. Mas olha o que vai acontecer depois. Eles começam a chamar Gideão de Jerubaal. Por quê? Porque ele derrubou os altares de Baal. Então, a visão do povo com relação a ele começa a mudar também quando ele muda a visão que ele tem de si mesmo. Quando os da sua própria casa se ajuntam a ele. Mas aonde que começa? Começa na sua própria casa. Na sua própria casa, é lógico, com certeza. Eu quero aproveitar essa deixa, né, desse assunto que nós estamos abordando. Se você tem sentido assim, se você tem vivido essa realidade de que, sabe, você sente uma baixa autoestima, você não sabe exatamente o valor que você tem como pessoa, como indivíduo, sabe? Se você se sente uma pessoa fracassada,
né? Talvez aí você está nos assistindo, né? E diz assim, tudo isso é muito bonito que vocês estão falando, mas a minha realidade, a minha vida é fracasso em cima de fracasso, frustrações em cima de frustrações, tentei várias coisas e, sabe, não romperam, né? Comecei uma coisa, parei. Se você está vivendo essa realidade, nós queremos assim nos colocar à tua disposição, né? Como nenhum irmão falou na semana passada para mim, disse assim, nossa, muitas vezes eu vejo vocês assim, só falta arrastar as pessoas para estarem lá no ministério. E mesmo assim ainda tem pessoas resistentes. É verdade, por quê? Porque a escolha é da pessoa, ela tem que querer, tem que escolher ser tratado, ser ministrado. A gente entende que até muitas vezes para a pessoa poder abrir o seu coração, ela tem medo de ser rejeitado, medo de talvez abrir o coração ali de coisas tão profundas e tão íntimas, né? E será que o pessoal vai fazer com essas informações? Será que vão espalhar na igreja? Será que o meu nome vai ser, sabe, assim, divulgado? Então, nós entendemos isso. E graças a Deus pela equipe que Deus tem dado, né, assim, na Clínica da Alma, pelas pessoas que têm se prontificado a ajudar os outros, e eu louvo a Deus pela fidelidade dessas pessoas, pelo, sabe, o silêncio a respeito, né, de divulgar situações. Claro que muitas vezes vem falar conosco, comigo, com o Guerra, com o Rogério, mas no intuito assim de ajuda. Olha, como é que eu ministro essa situação? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso para você se sentir tranquilo, tranquila, você confiar. Mesmo assim, talvez você não confie em mim, mas confie no Senhor, que através de mim, não é no sentido ou através do Guerra, do Rogério e as outras pessoas que atuam ali no ministério, no sentido assim, eu estou precisando, eu preciso, não é? Então, nós estamos à disposição ali na rua Manuel Macedo, número 1324, no primeiro andar, ali bem atrás do Hospital Belo Horizonte, né? Tem muitos ônibus ali, fácil acesso, né? Pode descer no Antônio Carlos ou mesmo na frente ali da Central das Redes, onde está instalado o ministério, né? Tem ponto de ônibus, tem lotação, enfim, tem várias oportunidades de você poder chegar ali, várias formas de chegar, tem estacionamento na frente também, se você vai de carro. O mais importante é a sua decisão de poder estar lá, né? De ir lá. Então, assim, nós estamos com o nosso horário de 8 da manhã às 18 horas, com essa oportunidade de você poder, não precisa agendar para você ir nesse primeiro contato lá, né? É importante que você vá, chega na recepção, você vai falar ali com a Marcinha, que ela está lá, e diz assim, olha, eu vim aqui preencher uma ficha de aconselhamento. Então ela vai entregar para você, você vai preencher essa ficha de aconselhamento, nós vamos pedir, pergunta várias coisas ali, inclusive até o horário que você tem disponível para ser atendido, ser ministrado. Se você trabalha durante o dia, nós temos grupos, né, pessoas que atendem à noite para você poder ser ajudado. Não atendemos no sábado e no domingo, que é o nosso descanso, não é? E da equipe, porque nós trabalhamos ali com 95% ou mais das pessoas são voluntários, né, que estão assim se doando para ajudar outras pessoas. Então nós queremos incentivar você a fazer isso. Vai ali, preenche. Se você quer levar a sua criança, seu filho, sua filha que está vivendo uma realidade assim de medos, de insegurança, né? Talvez passou por uma situação traumática, então você pode ir lá, vai ter um outro tipo de ficha de atendimento. O pai ou a mãe vai poder escrever, vão colocar detalhes importantes ali a respeito do que a criança está passando, como foi a gestação, como foi a concepção dessa criança, como tem sido os limites que são dados à criança. Todas essas informações, para depois também vai ser chamado, né, para trazer essa criança para participar então de ministrações e ela poder ser assim restaurada, né, e ser transformada pelo poder do Senhor. Um outro desafio que eu quero fazer para você é o nosso retiro, o Retiro Clínica da Alma. Nós vamos ter agora na próxima semana, sem ser só uma semana, o próximo, dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto. Né? Muitas pessoas já estão fazendo as suas inscrições, estão se inscrevendo. Então nós queremos assim incentivar você a correr, porque
as nossas vagas já estão assim no finalzinho mesmo, não é? Então, assim, corra, faça sua inscrição, entre em contato conosco, encaminhe seu e-mail, que nós vamos responder para você, a forma de você preencher a sua ficha de inscrição, efetuar o seu pagamento. Então, assim, de uma certa forma, a gente está procurando facilitar, né, parcelando no cartão e umas formas assim para beneficiar você, não é? Então, vai ser numa sexta, à noite, sábado, o dia inteiro, domingo, até umas 2, 3 horas da tarde. E ali a gente tem, assim, plena convicção que você vai ser impactado, não é, pela ação do Espírito Santo de Deus, assim, de uma forma intensiva no final de semana, viu? Então, assim, nós queremos incentivar você a participar, a estar lá conosco, e aí depois você vai contar pra gente como é que foi, não é? Então você vai ter a oportunidade de receber uma folha para você escrever o seu testemunho, se assim você quiser, ou pode enviar por e-mail para a gente o seu testemunho de como que Deus, né, ele se manifestou na sua vida nesse final de semana do dia 31, né, para o louvor da glória do Senhor, e ao mesmo tempo o seu testemunho ser um instrumento de edificação na vida das outras pessoas, viu? Nós temos aqui o 2, fala assim: conquistou um aliado importante, carisma. Joás, seu pai, defendeu seu povo e poupou a vida dele. Então foi uma questão bem profunda, né, na questão da conquista aí. Essa questão do aliado associado ao carisma, essa é uma situação extremamente importante para cada um de nós. A gente tem falado muito isso, o quanto é muito mais fácil você estar junto com pessoas. Ainda durante esse mês nós falamos a respeito de fidelidade, e a importância desse relacionamento de fidelidade. Sim. E o carisma, ele é algo que vai atrair as pessoas. Nós falamos, inclusive, entre as qualidades em outros programas a respeito do carisma, essa habilidade que as pessoas têm de atrair pessoas para perto dela. Nesse momento, na vida de Gideão, foi extremamente importante essa pessoa que é o seu pai se levantar em defesa dele. Agora, eu queria, antes que a gente tentasse avaliar o contexto, porque como o próprio Gideão diz, a família dele não era uma família muito expressiva. Sim. Ele não morava numa cidade grande. Grande também. Não era uma tribo considerada importante. Então a gente entende que era uma cidade pequena e uma família de pouca expressão, mas era uma família que tinha uma influência espiritual muito grande no contexto em que ela vivia. Por quê? Porque o altar que Gideão vai destruir, que a gente falou no item primeiro, que ele usa a sua casa para destruir, era um altar levantado pela sua família, pelo seu pai. E aí, quando eles veem que o altar foi destruído, o povo da cidade se levanta. E essa é uma característica importante. Quando você normalmente toca no ídolo, os adoradores daquele ídolo se levantam contra você. Então esse é um princípio de guerra espiritual e quase que a gente vai percebendo isso. Então, e o próprio Senhor Jesus diz, antes de entrar na casa do valente, amarre o valente. Então, vai manietá-lo. Porque os adoradores, vão se identificar com aquele ídolo, e a gente vê isso também, estou falando e lembrando da história que aconteceu com o Paulo lá na cidade de Éfeso, que está lá descrito em Atos capítulo 19. Então essa é uma consequência natural. Você toca no ídolo, os adoradores do ídolo se levantam. Então foi exatamente nesse momento que Gideão está. Ele derruba o poste ídolo, ele levanta um altar e agora os adoradores daquele ídolo se levantam. E se levantam contra Gideão.
E eles realmente querem acabar com a vida de Gideão. Por quê? Porque Gideão confrontou o ídolo que eles adoravam. Sim. Aí sim se levanta a figura do pai. Aí vem a questão. E é importante a gente entender que era o pai, sim, mas era também o que tinha construído o altar. Tem mais essa. Então ele deixa de se posicionar agora como um adorador de Baal, como um que levanta o altar e começa então a se posicionar em favor do filho. E é interessante o argumento que ele usa. É muito interessante. Vale a pena você dar uma olhadinha nesse capítulo para você ver. O argumento de Joás é o seguinte: Baal, se ele é Deus, não precisa que ninguém se levante para defendê-lo, que ele mesmo se defenda. Né? Então, com certeza. nesse momento, tipo assim, ele coloca, né? Ok, já que Baal é Deus, deixa Baal se defender. Deixa ele se defender. Deixa ele se virar, né? Se virar. Com certeza, ele se vira aí. E isso... Já que ele tinha tanto poder assim como eles falavam, então fala que... Já que Baal é Deus, que pelo menos ele haja como ele tal, haja né? como tal, se vira aí agora, dá um jeito. É isso Mas ele usou até um argumento até convincente, né? E a gente já viu que esse Baal não é de muita coisa, né? Não resolve nada. Então Elias lá na frente provou isso de uma maneira com muito, certeza, muito nos clara. profetas lá muito claro. Mas é interessante, porque essa posição dele, do pai, né, fez com que não somente a cidade voltasse atrás ou parasse para pensar, como também livrou Gideão, porque o povo queria matá-lo. Sim. E aí, isso acabou poupando a vida dele. De Gideão. Poupando a vida de Gideão. E aí, Rogério, vem aquela questão, né, que você perguntou. Quem é que está acreditando em Gideão? Exatamente. A partir desse momento, olha bem, antes nem Gideão acreditava, né? Aí Deus o convence. Aí os da sua própria casa começam a acreditar. Agora, os da sua cidade começam a acreditar. O carisma começa a crescer. Interessante, mas onde é que começou? Você já parou para pensar? Onde é que começou a mudar a sorte de Gideão? Dentro dele, em primeiro lugar. Exatamente. Segundo, na sua casa. Na sua casa. E depois, agora extrapolou a casa. Fora do contexto da sua casa, mas no contexto da sua cidade, da sua comunidade. E ele também pegou a autoridade paterna também, né? Interessante isso. É, a autoridade paterna, que ele precisava, ele já tinha Deus como soberano, e o pai para dar a bênção para ele. O pai defendeu ele, então ele estava bem, né? Agora estou debaixo das autoridades, tudo aqui, agora eu posso. Igual aquele menino que o pai vira e fala assim, pode ir, filho, que o papai está aqui. Aí vai, agora eu vou. A confirmação da figura paterna. Olha só, olha que coisa interessante isso, preste atenção no que nós estamos falando. Hoje, quais são os principais problemas que as pessoas têm chegado até nós? Ou enfrentando que tipo de problema? Primeiro, elas não sabem quem elas são e o potencial que elas têm. Né? Ou seja, seu valor, né? Valor individual. E segunda coisa, elas não reconhecem ou não têm reconhecimento paterno. Por quê? É através da figura paterna que vem a afirmação, o estabelecimento do valor. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ele sabe que eu amo, meu filho sabe que eu amo, eu dou tudo para ele. Não é disso que nós estamos falando. Não é ter coisas, não é ter bens materiais, não é ter a escola mais cara, não é ter os melhores brinquedos, não é ter, sabe, os lançamentos de tecnologia. Não é isso. Essas coisas não substituem, ou seja, a importância da presença do pai, da verbalização através do pai, sabe, os filhos ouvirem audivelmente nos seus ouvidos, eu te amo, você é importante. Essa questão da sinestésica, né? Ou seja, de tocar,
de abraçar, isso faz toda a diferença, não é? Hoje em dia até nós temos aí algumas entidades, vou usar essa expressão, que até que não são cristãs muitas vezes, né? A respeito da importância do abraço, não é? Ou seja, quanto que o abraço é curador, Sim. restaurador. Com certeza. Quantas crianças que não sabem o que é um abraço? Quantas crianças, e hoje a gente vê adultos que vêm e abraçam, a gente tem necessidade de abraço, porque nunca recebeu na sua infância, né? E isso não tem dinheiro que compre, isso não tem substituição, né? Com coisas que possam substituir isso. Abraço, é abraço. Então, um pai que abraça, uma mãe que abraça, um pai que verbaliza, você é importante, você é amado, você é amada. Gente, os melhores brinquedos não suprem isso. Aliás, a tecnologia hoje em dia, os brinquedos só faz o quê? Cada vez mais as pessoas se distanciarem umas das outras, né? Por quê? Estamos tentando substituir aquilo que eu não posso dar com, talvez, outras coisas, né? Então, essa é toda a diferença. Então, as pessoas hoje sofrem justamente disso. Ou seja, elas não sabem o seu valor, né? Não tiveram experimentar essa questão em casa, principalmente na figura paterna. A mãe tem a sua importância? Claro que tem, né? Mas Deus estabeleceu uma função diferenciada para o homem, para ser esse agente, né? Através dos seus lábios, ele pode liberar tanto a bênção quanto a maldição. Ou seja, nas mãos do homem existe uma chave. E essa chave pode destrancar ou trancar o coração dos filhos. Não é? Essa chave pode abrir, não é? Através da bênção. A bênção, ela libera, não é? Ou seja, a maldição, ela fecha, não é? Ou seja, futuro, destino, quem eu sou, por que eu estou vivo hoje, para onde que eu vou. Então nós, como pais, agora falando do sexo masculino, nós temos essa importância, né? Deus nos outorgou essa autoridade. As mães têm a sua importância, sim, óbvio que tem, mas nós recebemos uma função diferenciada das mulheres, das mães, que é essa função de nós estabelecermos duas coisas básicas, ou seja, o nosso destino dos nossos filhos e a identidade deles. Então, quem eu sou, minha identidade, e para onde eu vou, ou seja, o que eu vou fazer, o que eu vou ser na vida, que é o destino. Nós temos esse poder nas nossas mãos. Presta atenção nisso, né? Nós temos aqui, expandiu sua influência, que chama credibilidade. Gideão conquistou sua cidade através da influência de seu pai. Depois conquistou os abiezritas, o povo da região, juntamente com as tribos que estavam além, e por fim o povo de Efraim. Então ele, primeiro, achei interessante aqui, Rogério, porque olha, ele conquistou sua cidade através da influência de seu pai, quer dizer, ele precisou daquilo que a gente estava falando, de ter a cobertura do pai. Então, falando, se o pai de Gideão está com ele, nós também vamos estar com ele, não é? Uhum. Aí ele já, então, a influência aí, né, desde que ela seja benigna, né? Porque a influência maligna é terrível, né? Ela tem que ser benigna, né? Exatamente. Tem que ser positiva, né? E nesse caso aqui, ele, através da influência do pai, ele conquistou, né? E depois, juntamente com as tribos que estavam além, por fim, ele conquistou o povo de Efraim. Mas aí ele já estava com todo o apoio, né? Eu creio que até chegar a Efraim aqui, não foi tão difícil, não, porque ele já estava com o apoio do pai, de pessoas, de exército e tudo. Então, ele só teve que ir e propor, né? A questão da palavra-chave aí é credibilidade. Sim, credibilidade. E nós vamos ver, Guerra, que essa credibilidade, ela vai trazer para perto de Gideão esse número de pessoas de diferentes lugares. Então, olha bem, primeiro ele, depois os da sua casa, depois os da sua cidade. Sim, Aí depois da sua cidade, ele então mandou notícia para as tribos ao redor. Uhum. E essas tribos vieram
Até ele. Atenderam o chamado de Gideão. Não foram todas as tribos, mas as tribos que estavam ao redor. Sim. Né? E essas tribos que estavam ao redor destes, né, o Senhor usa os 300 e aí derrota os midianitas que começam a correr. Com certeza. E aí, então, ele convoca o povo para correr atrás dos midianitas. E é aí que entra os de Efraim, que era uma tribo que não estava tão próxima, mas que agora é convidada para vir e ajudar, porque os midianitas estavam correndo e eles vinham. E é muito interessante porque não é a primeira vez que a tribo de Efraim faz isso, né? Elas se posicionam como uma tribo de alguma maneira superior. O primeiro questionamento de Efraim para Gideão é: por que você não nos chamou? Né? Tipo, quem é você que vem para a guerra e não nos chama para estar junto com você? Já. Mas havia uma credibilidade. E agora, Gideão, ele se coloca numa posição, e aí eu vejo a sabedoria de Gideão. Sim, no sentido nesse sentido de não excluir o povo de Efraim, mas de colocar e usar exatamente esse sentimento dos eframitas, né? Que era aquele sentimento de orgulho. Então ele usou esse sentimento deles para falar com eles o quanto eles eram importantes agora e que tudo que poderia acontecer dependeria deles. E aí, então, eles são conquistados, o coração deles é conquistado. Agora, eles só foram conquistados depois desse primeiro momento da vitória. Da vitória. Entendeu? E mandaram para falar, não, pelo menos nós estamos aliando a um que é vencedor. A um que é vencedor, né? Estamos aí. Queremos aquele negócio. Eu quero fazer parte da vitória. Ué, lógico. No primeiro momento, só estou observando. Depois. Segundo momento, não, vale a pena. Vamos vamos atrás desse cara. Que aí veio a credibilidade, né? Entrou a credibilidade que nós vemos aqui. Olha só, eu quero dar um alô aqui para você, que nos assiste. Hoje é quinta-feira. O que tem hoje, 20 horas mesmo? Se você já sabe, aí está aparecendo agora a nossa arte aí. Então, 20 horas nós temos o nosso culto. Isso mesmo, nosso culto Clínica da Alma, ali no espaço Lagoinha Santo Cristo, na Cidade Nova, ali na rua Júlio Pereira da Silva, 135, ali atrás, né, do EPA, na Cristiano Machado. Essa rua é paralela a Cristiano Machado, é fácil você chegar ali, né? Bem do ladinho ali da Feira dos Produtores, na Cidade Nova. Então, esteja lá conosco. Louvamos a Deus porque já vários irmãos e irmãs que nos acompanham aqui, né, pelo nosso programa têm estado lá e, pela bondade do Senhor, têm sido edificados, né, abençoados. Né? Sempre temos ali uma palavra, a gente tem revezado entre nós, sempre uma palavra ali. Hoje à noite vou eu que está ali dando a palavra. Então, assim, vai lá, esteja lá conosco, viu? Vai ser uma benção. Vai ser muito bom a gente se encontrar, a gente poder dar um abraço em você e a gente poder estar juntos ali glorificando o nome do Senhor, tá joia? Então, hoje, às 20 horas, ali no espaço Lagoinha Santo Cristo, não é? Esse lugar que o Senhor separou para a gente poder estar ali juntos, tá bom? Nós temos aqui, avançou no tempo certo, apogeu. Lutando sob a liderança de Gideão, obtiveram sucesso e Deus recebeu a glória. Uau. Então nós temos aqui o apogeu. Na hora certa, obedeceu as instruções que o Senhor tinha dado. Não é? E chegou no horário certo, que chegou no auge. Chegar, gritar, quebrar os vasos e tudo. Tremendo. E ele chegou no auge, que foi a vitória. Sim. Né? Derrotar aquele povo que era o alvo de Deus. E ele cumpriu ali. E a glória, desde o início, Deus colocou que a glória seria dele. E a glória foi de Deus, e não do homem. Ele foi com 300, mostrou para todo o povo
que quem começou e ia terminar tudo é Deus, não é? Se Deus não está na direção, as coisas não acontecem. Verdade. Né? A direção é o Senhor. E a gente vê aqui que realmente ele chegou no auge. Ele foi aonde realmente Deus queria que ele fosse. E alcançou essa tremenda vitória, né? Que sem arma, sem nada, né? Só com o vaso na mão e a tocha de fogo, ele conseguiu derrotar um exército numeroso. Mas a glória é do Senhor. Que bênção. Não é? É porque se a gente olhar bem assim, que glória de Deus tinha? Não é? Né? Não é nada. Se sentia o 0, 0, 0. E a gente vai observando e todas essas etapas que a gente falou hoje, o quanto que ele vai crescendo, né? Sim. Então, ele, de ser ninguém, de viver escondido, ele acaba crescendo, ele conquista os da sua casa, conquista os da sua cidade, conquista os das tribos próximas, conquista os das tribos mais distantes e se estabelece depois nesse auge, no apogeu da sua carreira como um dos juízes de Israel. Então, juiz de toda uma nação. Meu pai. Né? Então, quando a gente pensa assim, qual era a função desse juiz? Era como se fosse um rei. Não tinha uma monarquia estabelecida, mas tinha um homem que falava ou que era responsável pelo povo para trazer julgamento para o povo, uma palavra de Deus para o povo. Então, quando a gente olha e pensa juiz, é exatamente esse sentido de que ele é uma autoridade que está sobre o povo. Então, ele, daquele que vivia escondido, né, malhando o trigo no lagar. Então, aí ele passa por todas essas experiências e chega a ser não só um príncipe de Israel, mas o juiz de toda a nação. Então, realmente é um cara que ele saiu, né, dos lugares mais inferiores e alcançou um lugar de maior destaque no meio de todo um povo, no meio de uma comunidade. E isso é importante. Quando nós mantemos esse foco, e eu acho que a coisa mais importante que a gente aprende nessa visão de Gideão, e como o Guerra começou falando hoje, logo no princípio, né? Quem é que escolheria Gideão para alguma coisa? E quem que ia imaginar que ele ia chegar a alguma coisa? Que ele pode dar alguma coisa. Nem ele mesmo. Nem a sua casa. Chegar a esse ponto que chegou, né? De vitória. Nem a sua casa cria que pudesse haver uma transformação na vida de Gideão. Chegar lá, quem que é Gideão? Quem que é? Sim. Não é? Nós queremos, sabe, assim, incentivar você a você poder se preparar para você ser assim mais usado no Senhor, quer seja a área onde você esteja atuando, como líder, talvez na sua célula, no seu ministério, ou mesmo pastor, pastora, né? Poder estar à frente de um ministério, principalmente conhecendo um pouco mais a realidade das pessoas, das ovelhas que Deus tem confiado em suas mãos. Então quero, sabe, convidar você a participar da nossa escola de restauração. A nossa escola de restauração que vai começar agora, já está aí já na iminência de iniciarmos, né, no dia 3 de agosto. E essa escola ela vai abordar vários temas nessa área de restauração, de cura, né, de libertação, onde você vai poder compreender um pouco mais a realidade, né, das dores, das feridas que as pessoas têm enfrentado. Então nós vamos começar aí dia 3 e vai até dia 28 de setembro. Agora é a escola de restauração extensiva, né? As aulas sempre na segunda-feira e na terça, apenas 2 dias da semana, à noite, começando aí a partir das 19h30 até as 21h30. Então você pode encaminhar ali o e-mail para pedindo mais informações, ou você que é aqui de Belo Horizonte pode ligar, né?
Nós temos recebido pessoas de outras cidades do interior e as pessoas têm podido, então, elas vêm para cá, ficam aqui segunda e terça, né, assistem às aulas, voltam para a sua cidade. Aquelas pessoas realmente entendem da importância e como que pessoas têm sido abençoadas, como que as pessoas têm sido, sabe, assim, transformadas, começando por onde? Exatamente daquilo que nós estamos falando aqui. Vai começar por você, para você poder entender quem você é, o seu valor, o seu potencial. E aí, com certeza, você vai ver os seus, né, familiares olhando para você com uma outra visão, uma outra perspectiva. E uma vez que você se sente, então, fortalecido, aceito dentro da sua casa, né, consequentemente, você vai começar a sair para fora, no sentido de seu ministério, talvez aquilo pelo qual você foi chamado, você foi chamada para fazer no reino de Deus, ser esse agente, essa agente de transformação, de restauração, aonde Deus te plantar, não é? Talvez muitos casos estão acontecendo, né? Diz assim, pastor, eu não estou mais em igreja nenhuma. Por que você não está mais em igreja nenhuma? A igreja A fui muito ferido por causa do líder tal. A igreja B, eu pensei que lá eu seria aceito. Ali eu pensei que meu ministério ia crescer, ia, sabe, tomar uma proporção, mas ali onde eu fui mais ferido por conta disso. Então sempre houveram situações ou pessoas que aos olhos naturais nós achamos assim, essa pessoa que impediu ou está impedindo de eu poder cumprir o meu chamado. Essas pessoas não são impedimentos, né? Na realidade, o que Deus tem para você vai acontecer. Mesmo que você possa viver isso 3 anos apenas, como foi o caso de Jesus, né? O seu ministério, 3 anos, mas mudou a história, dividiu a história em antes e depois, e você somos testemunha viva disso, né? Que até hoje nós podemos, o efeito do Evangelho, né, tem alcançado tantas pessoas, as pessoas têm sido transformadas por causa desse amor do nosso amado Jesus Cristo. Nós queremos assim, nós estamos já caminhando para o final do nosso programa, nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos, sabe, declarar que você possa olhar para a vida de Gideão. Talvez você está dizendo assim, não tem mais jeito. Nós estamos aqui dizendo, o Senhor Jesus diz, tem jeito. Olha para Gideão, olha a realidade que foi. Deus quer usar a sua vida, o seu potencial e fazer você entender por que você está aqui e o propósito pelo qual você está aqui vivo hoje, nessa geração, nesse ano, nesse tempo. Existe um propósito. E o que nós queremos deixar para você é que você possa saber esse propósito conhecendo você e sabendo que você tem um Pai. Talvez você diga assim, eu não tenho mais meu Pai, mas você tem um Pai, Pai das luzes, o Senhor. Ele estabelece isso sobre a sua vida e diz para você, eu te amo, você é importante, né? Você é amado, você é amada. Então eu quero convidar você para a gente orar, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te bendizemos, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para cada um daqueles que estão nos assistindo agora. Estão talvez assistindo na reprise, mas o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor alcança as pessoas independente das circunstâncias que elas estão vivendo. Por isso, Pai, eu oro pela vida de cada um dos nossos telespectadores, para que sejam tocados, sejam impactados, sejam, Deus amado, restaurados, sejam, Deus, encontrados por esse amor sobrenatural, esse amor que é inexplicável dentro da concepção humana ou mesmo secular, porque é algo sobrenatural. Por isso nós oramos, Pai, que esse amor que se deu, possa alcançar a cada um agora de uma forma sobrenatural e sejam cheios nesse dia por esse amor e essa bondade, essa fidelidade. Nós oramos assim, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. E amém. Que você experimente esse amor o dia todo, viu? Você seja encharcado por essa graça de aceitação e de amor. Nós abençoamos o seu dia. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar conosco. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.